Quero convidar você, em breves palavras, ouvinte da rádio Nova Geração FM, 9 de Mateus, versículo, deixa eu me procurar aqui o versículo 18, capítulo 19 de Mateus, versículo 18. Melhor, a partir do versículo 16, tá? Para contextualizar, já que a gente tem um tempinho a mais, né? Obrigado, viu, Reginaldo? Glória a Deus. Vamos lá, ó. Disse assim Jesus, o evangelista Mateus escreveu que Jesus falou assim: eis que aproximando-se um jovem, disse para Jesus: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Aí não é o que muita gente se pergunta, né? O que é necessário para fazer para a vida eterna? Tem que ser crente, Reginaldo, para ter vida eterna? Que vida eterna se resume a ir para o céu, né? Então tem que ser crente para ir para a vida eterna, para ir para o céu? Porque, né? Eu tenho certeza que o Reginaldo já ouviu isso, eu já ouvi muito isso. Quer dizer que o cara come feijão, arroz, farinha, faz um monte de baboseira na vida, aí se aceita Jesus, vai para a igreja, vira crente, aí depois que morrer vai para o céu. Pois bem, o jovem está perguntando para Jesus: que farei para conseguir a vida eterna ou herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Aí Jesus fala: você quer ir para a vida eterna? Então, ó, guarda os mandamentos. Pronto. Então é preciso comer feijão, arroz e farinha para ir para o céu, para a vida eterna? Não, Jesus está falando que para herdar a vida eterna é necessário fazer um algo. E o que é? Está escrito, foi ele que falou: guarda os mandamentos. Aí vem eu, né, que não bebo, não fumo, não mato, não roubo, não sequestro, né? Aí o jovem falou para Jesus: quais? Aí Jesus falou para ele quais são os mandamentos que ele deve guardar para entrar na vida eterna, para ir para o céu, morar com Jesus, morar com Deus, né? E não morrer depois, que essa é a intenção de Deus para o homem, que tenha a vida eterna, que ele não morra, né? Nós estamos aqui no mundo de passagem, né, consertando nossa vida, e Deus enviou Jesus Cristo para nos ensinar o que a gente deve fazer para voltar a ser o que Deus sempre quis do homem, que ele não morresse, que ele vivesse eternamente ao lado dele, junto dele. Então Jesus fala para o jovem. O jovem pergunta para Jesus: quais são esses mandamentos que eu devo guardar para herdar a vida eterna? Jesus falou: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dos 10 mandamentos que a gente conhece de Êxodo, capítulo 20, aqui tem 7. Então é mais da metade, né? Mais de 50%, 60% a 70% dos mandamentos de Jesus listou aqui para o jovem. Aí o jovem, né, muito inteligente, muito esperto, né, um conhecedor, né, vai que é trazendo para os nossos dias de hoje, um executivo, um dono de propriedade de empresa, um microempreendedor, quem sabe, né, ou quem sabe até um ateu, porque tem muitos ateus que cumprem, entre aspas, o que está na Bíblia muito melhor do que muitos crentes, hein? Quem sabe até melhor do que eu, não sei, né? Não, eu me julgo, mas não julgo o outro. Quem sabe o ateu faz coisas melhores do que eu. Então o jovem falou para Jesus: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Então ele era um cidadão de bem, pelo jeito muito educado. Então ele fala: que me falta ainda? Aí Jesus falou para ele: se queres ser perfeito, você quer ser perfeito? Você quer ser perfeito? Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E a palavra continua do evangelista: o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Pois bem, um detalhe aqui nessa passagem e nos demais evangelhos. No evangelho de Lucas e no evangelho de Marcos também fala a mesmíssima coisa e a mesma frase. Jesus fala: segue-me.
E diz que o jovem entristeceu-se com esta palavra. E a palavra não é vai e vende tudo. A palavra é segue-me. A palavra é segue-me. Então, o problema não era o jovem deixar o que ele tinha, os afazeres dele, ou os bens e propriedades que ele tinha, e vender o que ele possuía. O problema não era esse. O problema é ele seguir a Cristo. Então, o problema estava na palavra. Ele ouvindo esta palavra, entristeceu-se porque possuía muitas propriedades. Por quê? Porque, irmãos, para seguir a Cristo, você, eu e nós sabemos, não é verdade? Que para seguir a Cristo, não é verdade, Reginaldo? Nós temos que renunciar a muita coisa. Não é somente o meu eu. É renunciar o meu tempo. Quando a gente está desempregado e passando por necessidade, qual é a primeira coisa que a gente faz como crente? Correr para a igreja. Né? Ó, irmão, vai ter uma oração, uma consagração no dia de domingo a partir das 7 da manhã. Eu, Genival, que estou desempregado, necessitado, 6h30, estou lá na porta da igreja esperando abrir. Né? Porque eu estou necessitado, desempregado, está me faltando as coisas. E eu estou com o tempo disponível. Vai eu para a porta, faltando 10, 15, antes da porta abrir, já estou lá na porta da igreja para me consagrar, porque eu preciso de uma bênção, preciso de uma porta de emprego, preciso de mantimento. Vai lá eu. Então, tenho tempo, entre aspas, para o meu Cristo. Aí Jesus ouve o clamor do Genival e abre as portas. O Genival passa a trabalhar. Trabalha das 6 às 2 da tarde. Ele tem tempo ainda para descansar e à noite ir para o culto. Mas o Genival não está satisfeito somente com o emprego. Aí aparece alguém me oferecendo uma outra oportunidade de emprego para trabalhar das 3 às 10 da noite. Né? Mesmo que o salário seja menor do que eu já ganho, e na verdade, Reginaldo, eu e você, dificilmente uma pessoa vai recusar essa oportunidade de emprego, porque ele prefere trabalhar ganhando 2 salários, porque vai ver que a renda dele, né, vai ajudar ele. Mas o tempo que ele esqueceu que estava na igreja, ele vai perder completamente. Porque ele tinha tempo para chegar na sua casa, descansar, e à noite ir para a igreja. Ele já não vai ter mais essa oportunidade de segunda a sexta, no mínimo. E no domingo ou sábado, se ele não trabalhar no sábado, no domingo ele vai ter tempo para o quê? Você acha que ele vai para a igreja? Não é, Reginaldo? Você vai para a igreja? Eu não vou. Eu, Genival Barbosa Lima Filho, não vou. Porque o domingo eu vou querer o quê? Descansar. E feriado, a mesma coisa. A mesma coisa esse jovem aqui, ele não tinha tempo para seguir os passos de Jesus, porque Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus não tinha tempo para ficar, entre aspas, parado. Ele falou que o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Eu não tenho casa para dormir, não tenho onde ficar. A gente olha para as escrituras e vê que Jesus não tinha onde ficar. E isso foi que entristeceu o jovem. Porque se ele fosse atrás de Cristo, como ia ficar as propriedades dele, os bens dele, o que ele tomava conta? Possivelmente, eu estou fazendo aqui agora uma conjectura, esse jovem tinha empregados à sua disposição, porque dá a entender através da frase de Jesus Cristo que ele tinha muitos bens, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, porque ele tinha muita coisa. O que Jesus estava ensinando para ele, ó, o que você tem de sobra, então vai dividir. Jesus não queria que ele se desfizesse de todos os seus afazeres, todos os seus bens. Jesus queria que ele partilhasse para as pessoas mais necessitadas. Mas o principal, vem e segue-me. Segue-me. Jesus não ensinou para mim e para você? Aquele que quer ir até ele deve tomar a sua cruz e segui-lo. Portanto, você, eu e nós, não nos esqueçamos disso, irmãos. Para ir ao céu, para entrar e herdar a vida eterna, não precisa você estar dentro de uma igreja instituição com CNPJ. A Bíblia nos ensina que eu e você somos esta igreja espiritual, que estamos predestinados, desde que a gente esteja dentro dessa igreja, predestinado ao céu,
inseridos nela através do aceitamento da vida de Cristo em minha vida. Então, para isso, eu tenho que renunciar a muitas coisas. Se possível, se eu tenho 2 empregos, eu tenho que renunciar a um para poder ter tempo de fazer, entre aspas, a obra do Senhor, de estar junto com os irmãos. Uma certa vez eu perguntei a alguém, que eu não vou falar quem é, mas ela está aqui no Facebook, sabe quem é com ela. Depois eu vou apanhar. Porque eu perguntei o que é fazer a obra do Senhor, porque certa vez me questionou: você está sem fazer a obra do Senhor? E o que é fazer a obra do Senhor, irmão? Para fazer a obra do Senhor, você precisa estar dentro de uma igreja com CNPJ, com rótulo denominado ali. Se você é essa igreja, eu estou aqui, Reginaldo. Alguém falou para mim essa semana: você mora onde? Você só vem de Ibiporã para fazer o programa da rádio? É. Sabe por quê? Porque como eu pessoalmente, aí eu estou dando testemunho aqui, pessoal, tá, Reginaldo? E, né, publicamente aqui, através dos microfones da Rádio Nova Geração. Eu pessoalmente não tenho coragem, não tenho a coragem de pegar minha Bíblia, sair no meio da rua e parar um, outro e começar a falar do Evangelho. Não tenho coragem. Mas, como diz Paulo, a sua carta, não sei se é a Filipenses, que o Senhor tem abrido as portas para que eu fale do Evangelho em momentos oportunos. Quando eu estou conversando com alguém, de repente, quando eu estou vendo, eu estou falando de Deus para aquela pessoa, do sacrifício de Jesus Cristo para a vida daquela pessoa. Mas fazer a obra do Senhor é o que eu estou fazendo hoje, agora, neste momento. E é o meu maior prazer deixar a minha casa. Eu poderia estar em casa agora, né, Reginaldo? Descansando. Trabalhei hoje até meio-dia, cheguei em casa 1h da tarde. E como eu fazia antes de vir para a programação aqui da rádio, ficava lá em casa descansando, num sono bom. Que tinha vezes que eu até dormia tanto, Reginaldo, que não ia nem para a igreja. Porque cansado, eu preferia estar na minha casa, no meu quarto, na cama, debaixo das cobertas, descansando. E no domingo eu não trabalho, hein? Só trabalho hoje até meio-dia. Mas estava lá descansando. Eu não poderia estar ainda lá? Mas não. Eu optei por pegar os meus poucos recursos que eu tenho para entrar na grade da programação da Rádio Nova Geração FM para justamente fazer isso, a obra do Senhor. Compartilhar com você, ouvinte da Rádio Nova Geração FM, conteúdo que tenho no meu interior, no meu coração, que é a palavra de Deus. E com isso, de alguma forma ou de alguma maneira, fazer com que o Espírito Santo te convença, se você ainda não é cristão, do pecado, da justiça e do juízo, como Jesus ensinou no Evangelho de João. Porque somente o Espírito Santo pode te convencer de alguma coisa, meu irmão. Só o Espírito Santo. Eu estou aqui apenas sendo um canal, né, de intermediário entre esta ponte, o Espírito Santo e a tua vida. E você sabe que você não tem ouvido somente a mim, tem ouvido outras programações, tem ligado à televisão. Quantas vezes a palavra de Deus tem batido no teu coração e falado para você que Jesus é a única solução, mas você pensa assim: não, eu gosto de um cigarrinho, gosto de uma cervejinha, eu vou abandonar isso agora? Eu vou ter que deixar isso para trás para ser evangélico? E para ir para o céu precisa ser evangélico? Não, não precisa você ser evangélico. Não precisa você abandonar essas coisas. Eu não estou com isso motivando você a continuar fazendo. Porque diz a palavra que, como o templo e morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo, então ele tem que ser santificado, purificado, lavado através da leitura, meditação, estudo e reflexão da palavra de Deus. E essa palavra, ela vai te lavar por dentro e vai mostrar para você o que você precisa fazer para voltar à casa do Pai. E vai mostrar para você o que precisa você fazer para, igual o jovem rico aqui, deixar tudo e seguir a Cristo. E você, assim como eu, ou até melhor do que eu, sabe que muitas vezes você tem ouvido aí de alguns crentes
falando mal de outro, falando mal de outra igreja, né, Reginaldo? Que é a pior coisa que tem. Nós cristãos, nós crentes, estamos falando mal um do outro, de outra igreja, e com isso não estamos percebendo que estamos escandalizando o Evangelho. E olha aí o Evangelho escandalizado nas mídias sociais, na boca de alguém que está acima de todos, que deve dirigir a nação. Porque o cara fala versículos bíblicos, textos bíblicos, fala o nome de Jesus, de Deus, e da mesma boca jorra N palavrões. E em Tiago está claro que não pode proceder assim. Da mesma boca não pode sair palavra de bênção e de maldição. Tem que ser uma ou outra coisa. Mas a palavra de Cristo, ela é fiel. Ela tem que se cumprir. Ele falou que os escândalos têm que vir, mas ai daquele por quem vem os escândalos. Então, não faça igual o jovem rico. Procure um tempo para voltar para Deus, voltar a fazer a obra do Senhor, que não precisa você estar numa igreja, como eu já falei. Sinta um desejo no coração de propagar o Evangelho de alguma forma. Converse com seu vizinho, converse com alguém da sua família. Não precisa você estar falando o nome só Jesus, 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 que nem eu que sou crente aguento uma pessoa que fica falando tanto de Deus, de Jesus. De 10 minutos que você fala com a pessoa só em um momento fala algo que não tem nada a ver com Deus, com Jesus ou com a Bíblia. Porque existem os evangélicos, existem os crentes convertidos, salvos, e existem os fanáticos religiosos. Né? Então que você evite isso, mas ache tempo para o Senhor. E você que está longe, distante da casa de Deus, hoje é sábado, amanhã é domingo, você não vai trabalhar amanhã? Procure uma igreja próximo da sua casa, próximo de você. Se você não gosta da igreja que é próximo da sua casa, a vizinhança, porque tem um mau testemunho, né? E nós sabemos, né, Reginaldo, que tem muitas igrejas assim. Procura uma que você, uma distante, vai lá em Ibiporã, né? Pelo menos assim você não sabe os problemas que tem na igreja lá de Ibiporã. Vai lá, entra lá, porque toda igreja, denominação, instituição, CNPJ, irmão, tem problema. Toda igreja. E nós, como seres humanos e igrejas do Senhor, também temos nossos problemas. Mas se você fizer como eu, e quero acreditar como o Reginaldo, e como a palavra de Deus nos ensina, olhar para o autor e consumador da fé, você vai se decepcionar, você vai se entristecer, vai dar vontade até de desistir de ir para a igreja. Mas o Espírito Santo, a palavra do Senhor, falará mais alto no teu coração. E quando você ler a palavra, meditar na palavra, ela arderá no seu coração e fará com que você tenha o desejo de compartilhar o que Jesus, através do Espírito Santo, está colocando no seu coração. E assim como Ele fez e faz comigo, que aqui estou, Ele fará com você também. Ter o desejo e anseio de compartilhar essa palavra bendita e abençoada. E se você está longe da casa do Pai, você vai ter vontade e desejo de retornar, regressar, entoar louvor, pregar e dar testemunho. Está bem? Que essa palavra possa penetrar no seu coração.